Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Nós estamos nesses 3 dias, nessas 3 lives, falando sobre propósito, falando sobre aquilo que Deus quer realizar na vida de vocês. E eu creio, irmão, eu creio numa geração que está se levantando. Eu creio numa geração que está se tornando grande. Eu creio numa geração que carrega grandeza porque se tornaram grandes. Eu creio em uma geração que está se levantando para um tempo novo. Eu creio numa geração que está se levantando para algo novo dos céus. E eu quero pregar para essa geração, eu quero incendiar essa geração, eu quero levantar pessoas que vão sair nos 4 cantos do mundo clamando, manifestando, orando, sabe, trazendo a palavra de Deus, a presença, o poder. E nunca precisou-se tanto de pessoas que carregassem um propósito extraordinário como no tempo de hoje. São nos tempos difíceis que Deus realiza milagres. São nos tempos complicados que Deus traz juízo. E no meio do juízo, Deus levanta justos. Deus levanta mulheres, Deus levanta homens que Ele escolheu para ser baluarte, para serem pessoas que carregam o cabode de Deus, que carregam a presença de Deus. E eu quero pregar para essa geração, irmão, tem queimado no meu coração aqueles que serão levantados pelo Espírito, aqueles que serão escolhidos, aqueles que serão apontados, enviados, aqueles que serão acrescidos. Eu quero pregar para essa galera que talvez está sentada numa cadeira esperando que Deus faça todas as coisas, quando na verdade Deus já fez tudo que tinha de fazer e agora está esperando uma movimentação da nossa parte. Eu quero pregar para essas pessoas que estão ali utilizando a vida por algo que não é eterno. Eu quero pregar, irmão, para essas pessoas que estão sem entender o propósito ao qual foi criado para viver. Nós estamos aqui, não é apenas de passagem, irmão, nós estamos aqui para cumprir uma missão. Nós estamos aqui para cumprir um propósito, um chamado extraordinário que vai muito além da nossa capacidade. Nós estamos aqui não limitados pelas nossas incapacidades, mas direcionados pela graça de Deus. E falar sobre propósito é uma das coisas que eu mais amo na minha vida. Falar sobre propósito, falar sobre descoberta, porque foi quando, no meu momento mais difícil, foi quando Deus me mostrou o propósito que Ele tinha para mim. E é interessante como Deus faz as coisas, porque nos momentos mais complicados, Deus te dá as melhores canções. Nos momentos mais difíceis, Deus te dá as tuas maiores pregações. Nos momentos mais sombrios, Deus te dá as tuas maiores experiências. Nas maiores tempestades, Deus te revela os maiores milagres. Então nunca duvide daquilo que Deus está gerando em você no teu momento de desespero, no teu momento de angústia. Nunca duvide, irmão, nunca duvide. Nunca duvide. Às vezes o pouco que parece ter nas tuas mãos, quando entregue nas mãos de Deus, se torna muito. Porque Deus não precisa de matéria-prima para criar absolutamente nada, irmão. Do caos Ele criou todas as coisas. E se às vezes a tua vida está em caos, irmão, existe uma grande possibilidade de Deus usar o caos da tua vida para realizar algo extraordinário. Eu conheço pessoas, eu tenho a satisfação, a honra de conhecer pessoas que foram encontradas pelo Senhor nos seus piores dias. Porque são pessoas que eu consigo sentar e conversar com eles como foi o chamado. E ele diz que foi muito difícil. E tem gente que acha que vai ser fácil. Tem gente que acha que o chamado vai ser muito fácil. Tem gente que acha que o chamado vai ser muito simples. Tem gente que acha que quando Deus aponta, pronto, tudo se resolveu. Pelo contrário, irmão. Quando Deus aponta você, quando Deus unge você com óleo, quando Deus derrama sobre você o Espírito Santo para que você realize algo extraordinário, é nesse momento que você se torna um alvo do inimigo. É nesse momento que você se torna um alvo do inferno. E aquelas batalhas que muitas vezes você evitou, não tem como mais você evitar, porque às vezes você podia até passar despercebido, mas agora você será procurado. Aleluia, irmão. Eu creio, irmão, em pessoas que serão aperfeiçoadas na perseguição. Eu creio em pessoas que estarão sendo aperfeiçoadas nos dias mais difíceis. Irmão, não tem como eu levar um treinador para ensinar alguém a lutar sem que ele coloque essa pessoa no ringue. Então, para que o treinador possa ensinar a esse lutador, ele precisa colocá-lo no ringue, ele precisa muitas vezes fazer exercícios para solidificar, para fortificar os músculos,
os reflexos, para que quando ele esteja na luta de verdade, ele possa ser capaz de suportar muitos golpes. Então, quando Deus te leva para o secreto, irmão, não é que ele quer te destruir, não é que ele quer te isolar, não é que ele tem planos negativos para a tua vida, não é isso, não se trata disso, não é porque Deus te esqueceu, pelo contrário, quando ele te leva para o secreto, é porque ele quer estabelecer algo em você. Não se esqueça que quando uma semente ela é plantada no chão, duas coisas muito importantes acontecem. Primeiro, você não está enxergando o que está acontecendo com ela. Quando você planta a semente, irmão, ela sai das tuas mãos. Ela encontra um lugar naquela terra fértil, mas ela está fora da tua vista. Tem coisas que você vai ter que plantar e confiar que Deus está dando crescimento. Você não sabe do jeito que Ele está fazendo, você não sabe a forma que Ele está se movendo, mas você sabe que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Não estou vendo, não estou enxergando, mas Deus está trabalhando. Eu não estou conseguindo mensurar, eu não estou conseguindo contar, mas Deus está fazendo. E a segunda característica de quando você planta uma semente é que ela está sendo pressionada de todos os lugares. Quando ela está no fundo ali da terra, regada na hora certa, nesse momento, irmão, ela está sendo pressionada de todos os lados. Irmão, existem lugares que Deus vai permitir com que você esteja para que na pressão que você receber, você possa crescer. Na pressão que for colocada sobre você, você possa começar a gerar raízes. É por isso que uma planta, a primeira coisa que ela precisa gerar são raízes, porque ela não vai conseguir crescer de forma saudável se ela não tiver nutrientes. Tem pessoas que às vezes tentam gerar frutos sem ter raízes que geram nutrientes. Então, muitas vezes, quando você tenta frutificar sem ter raízes que alimentam, que tornam o fruto nutritivo, você terá apenas um fruto aparente. Entretém, mas não transforma. Pode até ser bonito, mas não restaura. Pode até ser interessante, mas não traz diferença nenhuma para a vida daqueles que estão recebendo daquele fruto. Quando a gente fala de frutificação, irmão, não é dom. Eu já falei isso aqui diversas vezes e volto a repetir. Frutificação não é dom. Dom é ferramenta. Dom condiz com as tuas mãos. O dom condiz com aquilo que você consegue manusear. A frutificação, irmão, não é uma habilidade que você adquire, não é uma habilidade que você desenvolve. É uma vida que você decide ter, porque quando as pessoas provarem da sua vida, elas sentirão o sabor de Cristo. E é sobre essa frutificação que alcança a vida dos outros que eles começarão a entender quem vocês são e principalmente quem Ele é. Jesus é a imagem do Deus invisível. Separei um texto, nós vamos daqui a pouco lê-lo. Jesus é a imagem do Deus invisível. E você tem essa responsabilidade, irmão, de carregar a imagem do Cristo que vive. Irmão, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. A cruz está vazia, mas o trono tem um rei. Ele veio como servo, assim como Davi, quando entrou no palácio, quando entrou no lugar de promessa, ele seria rei, mas ele entrou como servo. Ali também era um apontamento para aquilo que Jesus estaria fazendo posteriormente. Jesus veio como servo, mas voltará como um rei. Davi entrou no palácio como servo, mas posteriormente ele voltou como um rei. O reinado de Davi diante dos olhos do Senhor permanecerá para sempre, porque ele estará sempre apontando para o reinado de Jesus. Então falar de propósito é falar sobre algo que está muito além das nossas capacidades. Porque se estivesse dentro daquilo que sou capaz de fazer, não seria propósito. Seria apenas um planejamento, um plano, seria apenas uma meta. Quando eu falo sobre propósito, eu preciso depender de algo extraordinário. E tem gente que quer que Deus intervenha, mas não quer estar em uma situação que só um milagre é capaz de tirá-la de lá. Quando eu digo, Senhor, eu quero depender de Ti, então você vai ter que perder o controle de alguma coisa na tua vida. Pai, eu quero viver dos Teus milagres, então você precisará estar em situações que só os milagres podem resolver. Pai, eu quero viver da Tua palavra,
Então você terá que deixar de lado muitas outras palavras que são lançadas sobre você para que a minha encontre espaço e frutifique cada vez mais. Irmão, todo sim que você dá para algo é um não que você dá para muitas outras coisas. Quando você diz sim para sua esposa, você está dizendo não para todas as outras mulheres do mundo. Quando você diz sim para a palavra, você está dizendo não para a sua própria opinião. Quando você diz sim para as bênçãos, para a provisão do Senhor, você está dizendo não para o trabalho que envolve apenas a força do teu braço e as tuas capacidades. Porque chega uma hora que você precisa descansar e no teu descanso, Deus te dá crescimento. Não diz que é uma criança quando dorme, ela está crescendo? Ah, irmão, a minha filha ela cresce quando ela dorme. Tem horas que ela dorme tanto que quando acorda eu falei, parece que está maior. Mas não é assim, irmão. A criança ela não cresce mais quando ela está dormindo. É por isso que é recomendável que ela tenha um bom tempo de descanso. Por isso que é recomendável que ela tenha um bom tempo de sono. Porque o sono traz crescimento. O sono traz crescimento, irmão. O descanso traz crescimento. O pastor está me mandando agora dormir 12 horas seguidas. Ai, irmão. Eu estou te ensinando a descansar no Senhor. Que depois que você fizer tudo aquilo que estava no teu alcance, você confie todo o resto ao alcance de Deus. Pode ter saído do teu controle, mas jamais sairá do controle de Deus. Deixa eu pregar, irmão. Colossenses 1,15, a palavra fala o seguinte. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ai, irmão, como eu amo a palavra, como eu amo a perfeição de todas as coisas. E o mesmo Paulo que agora está ensinando para nós coisas tão sublimes de Cristo, em 1 Coríntios 9,19, ele diz o seguinte: porque embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Em outra versão diz o seguinte: pois sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. É interessante que para que nós possamos servir a todos é necessário nos libertarmos de todos. Para que você seja capaz de servir todos, você precisa se desapegar da opinião de todos. Eu só posso te servir, irmão, se eu for livre de você. Do contrário, se eu não me tornar livre primeiramente de você, eu só irei servir aqueles que me fazem bem. Eu só vou servir aqueles que concordam comigo. Eu só vou servir aqueles que me ajudam. Eu só vou servir aqueles que têm algo em comum comigo. Mas quando a palavra fala para servirmos, ele não fala para servirmos apenas aqueles que nós gostamos. Ele fala para servirmos também aquela pessoa chata. Aquela pessoa que você quer passar longe.
E uma coisa interessante, irmão, que as pessoas que você menos consegue mudar são as pessoas que mais mudam você. Porque são pessoas que forçam, de alguma forma, o teu crescimento. Elas forçam o teu amadurecimento. Elas te ensinam sobre paciência. Elas te ensinam sobre longanimidade, sobre ser compreensivo. Elas te ensinam de forma compulsória, obrigatória, para que você possa conviver com ela. É necessário que algumas coisas mudem em você. Então aquelas pessoas que você menos consegue mudar são as que mais mudam você. E como falar sobre honra, irmão? Que é o nosso tema de hoje. Como falar sobre honra? Como falar? A honra, ela traz consigo uma palavra para que nós possamos entender a grandiosidade daquilo que ela carrega. A honra traz consigo valorização, valor. A honra traz consigo valor. Se eu valorizo a presença de vocês, eu me sacrifico para estar com vocês. Se eu valorizo o meu casamento, eu me sacrifico para estar bem no meu casamento. Se eu valorizo os meus filhos, eu me sacrifico para vê-los bem, para estar com eles, para criar um ambiente que eles possam crescer, que eles possam amadurecer. Se eu valorizo, eu me sacrifico. Então a honra fala de sacrifício, é por isso que a palavra nos ensina, olha, Deus prefere obediência do que sacrifício, mas ao mesmo tempo nos diz, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia é perfeita, irmão. A palavra do Senhor é perfeita. A questão é que tem sacrifícios que nascem não nas minhas obras, mas nas minhas intenções, nas minhas motivações. Assim como Abraão, que sacrificou seu filho em seu coração, por mais que não o tenha feito de forma natural, o fez de forma espiritual, honrou a Deus acima do milagre que recebeu. Tem muitas pessoas que são capazes de desfrutar de grandes milagres, mas de não entender as grandes revelações. Certo dia, Jesus estava com os seus discípulos e ele os ensinava. Vocês viram multiplicação 2 vezes. Vocês viram os alimentos serem multiplicados por 2 vezes e mesmo assim vocês não conseguem entender. Aquilo me provou, por A mais B, que é possível desfrutar do milagre, mas não entender a revelação que o meu milagre carrega. É possível que Deus possa me prosperar de uma forma tão grandiosa que eu desfrute dessa prosperidade, mas não entenda a revelação que essa prosperidade trouxe. É por isso que eu comecei a conversar com vocês ontem, que não adianta você conquistar tantas coisas se não houver significado na conquista que você tem. Não adianta você correr na direção que se propôs a correr se o alvo não estiver naquela direção. E nós sabemos que o alvo é Jesus. Não adianta, irmão, eu me propor a fazer algo que não seja aquilo que Deus propôs para mim antes da criação do mundo. Não adianta eu me propor para fazer aquilo que Deus nunca propôs para mim. Do contrário, eu estarei diante do Senhor com um resultado incrível, mas com uma missão fracassada. Deus não busca resultados, irmão. O que Deus está querendo de nós não é um resultado. Não é o que os pais querem dos filhos. Os pais não querem resultado dos filhos. Os pais querem que os filhos se tornem pessoas de caráter, dignas, pessoas trabalhadoras. Os pais querem que os filhos cresçam com saúde. Os pais querem que os filhos possam desenvolver, possam ser felizes, possam sorrir. Os pais querem relacionamento com os filhos. Irmão, Deus não te cobra resultado. Deus te pede relacionamento. Tem gente que está tratando Deus como um patrão, achando que porque Deus derramou sobre eles dons, ele precisa dar um resultado por causa dos dons que lhes foram dados. Irmão, não é resultado que Deus quer de você. É resposta. Deus não quer o teu resultado, Deus quer a tua resposta. É por isso que ele diz, se quiseres e me obedeceres, comerão do melhor dessa terra. Se você quiser, se você estiver disponível, se quando eu bater a porta, você abrir, então eu entrarei, cearei com você.
Deus não te cobra resultado, irmão. Deus te cobra resposta. Qual é a resposta que você está dando para os dons e talentos que Ele te entregou? Qual é a resposta que você está dando para Deus quando Ele te inseriu em ambientes onde você pode fazer a diferença, onde você pode remir aquele lugar? Qual é a resposta que você está dando para Deus quando Ele te deu uma esposa? Quando Ele te deu saúde? Quando Ele te deu dias? Qual é a tua resposta, irmão? Qual é a tua resposta? A honra fala sobre a nossa resposta, sobre o valor que nós estamos dando àquilo que Deus confiou a nós. Sabe por que tu pode entregar os teus dias ao Senhor? Porque Ele te deu os dias que tu quer entregar. Sabe por que tu pode ofertar e dizimar na casa do Senhor? Porque Ele te deu capacidade, Ele te deu a provisão, Ele te deu tudo, irmão. Você entende que quando Adão estava no Éden, a primeira coisa que ele fez não foi plantar? A primeira coisa que ele fez foi colher, irmão. Porque quando Adão estava no paraíso, o jardim já estava pronto quando ele foi criado. O que Deus queria ensinar para Adão era desfrute e não plantação. E Adão, eu quero te ensinar a desfrutar. Só que por conta da natureza caída, agora nós precisamos aprender a plantar. Por causa da natureza caída, agora nós precisamos nos esforçar, nós precisamos sofrer aquilo que não precisaríamos. Mas o interessante de tudo é que por mais que precisemos passar por essas coisas, existe um Jesus que morreu naquela cruz, não desistiu do caminho de Calvário, ele se colocou para morrer, ele se entregou, ele não foi morto, Jesus não foi assassinado, Jesus se entregou para morrer, para que nós pudéssemos receber de novo aquilo que um dia foi perdido no jardim, para que nós pudéssemos aprender a desfrutar de uma graça que não merecíamos, de um favor que nunca seríamos capazes de comprar, de uma bênção que nunca seríamos capazes de conquistar. E Jesus veio para nos mostrar uma graça que nos constrange. Mas por causa de muitas doutrinas, por causa de muitas agendas, por causa de muitos problemas, por causa de uma natureza que às vezes se perde em si mesma, por causa de muitas pessoas gananciosas, vaidosas, a gente está se perdendo, irmão. Os nossos jovens estão se perdendo. Eles não sabem mais por que querem ser aquilo que escolhem ser. Eles só estão sendo levados por influenciadores. E a palavra não pode ser mais clara do que essa. Influenciadores. Tem gente, irmão, que tem influência, mas não tem relevância nenhuma. Tem gente, irmão, que é conhecido por milhares de pessoas, mas não tem nenhum tipo de relevância na vida daqueles que influenciam. Porque levam essas pessoas para um lugar destrutivo. Irmão, nunca precisamos de pessoas com propósito tanto quanto precisamos hoje. Porque nunca uma geração esteve tão perdida quanto nessa época. Nunca uma geração esteve tão perdida, tão distraída, tão em entretenimento atrás de entretenimento. Irmão, eu estava vendo algumas estatísticas daquele tal de jogo do Tigrinho, das casas de aposta. Irmão, ano passado isso movimentou 50 bilhões de reais. Isso supera a exportação de carne do Brasil, irmão. E olha que a exportação do Brasil é uma das maiores do mundo. Irmão, é muito dinheiro sendo perdido. Porque as pessoas não estão mais querendo buscar aquilo que é difícil, elas estão querendo ter aquilo que parece ser fácil. As pessoas elas não querem mais lutar pelos relacionamentos. Quando não está dando certo, termina. Elas não querem mais lutar para ser um bom profissional. Elas querem um trabalho em que elas possam trabalhar o mínimo possível e ganhar o máximo possível. Como se não trabalhar fosse algo a se vangloriar. Mas não, irmão. Trabalhar edifica o homem. Trabalhar edifica a mulher. É bom trabalhar.
Eu acredito que possa existir um equilíbrio entre o trabalho e o desfrute. Eu posso trabalhar, eu posso me esforçar, eu posso conquistar, mas eu também posso ter tempo para minha família, para minha filha, para minha esposa, para servir na casa de Deus. Eu creio muito nisso. Eu creio numa prosperidade que não exclui o meu trabalho, mas que ele exclui o meu mérito. Porque não é pelas minhas capacidades que eu chegarei onde Deus quer que eu chegue. Então o mérito não é meu. O trabalho foi. O mérito não. Porque o resultado do meu trabalho jamais me levaria para onde Deus está me levando. É por isso que uma das principais coisas que você terá como discurso quando Deus te levar para o lugar de promessa, como foi que você chegou aí, cara? Não sei. Como foi que você acessou esse lugar? Cara, se eu te contasse, eu não sei. Eu simplesmente não sei. Eu sei que eu cheguei aqui. Eu sei que um dia a minha família me jogou num poço e aí eu fui pego, fui vendido como escravo. E Deus começou a fazer coisas tão milagrosas e de uma hora para outra assim, as coisas foram acontecendo, os milagres foram acontecendo. Quando me dei por mim, eu era administrador daquele lugar. Só que aí conspiraram contra mim e depois eu fui preso, quase morri. E na cadeia, não sei, a gente começou a conversar. E eu comecei a ajudar, eu comecei a servir. E depois eu estava administrando a cadeia. Agora, eu estou sentado num trono. Eu tenho uma autoridade que ninguém tem. Cara, como que você chegou aí? Irmão, se eu te contasse, você não vai acreditar. O mérito nunca será seu, irmão, por mais que o trabalho seja. É por isso que eu sempre digo, a batalha pode até ser minha, mas a vitória é dele. Porque quando o povo de Israel foi surpreendido por exércitos, eles oraram ao Senhor, jejuaram. E Deus disse a eles, olha, vão, desce para batalhar, porque eu darei vitória. A batalha é de vocês. Vocês vão lutar, vocês vão para o campo de batalha. Mas a vitória vai ser minha. Porque por mais que seja impossível a batalha que vocês estarão travando, impossível de vencer, eu darei a vitória impossível. A batalha vai ser de vocês, mas a vitória vai ser minha. Ai, irmão. Deus não pede a glória porque precisa dela. Deus pede a glória para que nós não nos tornemos vaidosos com ela. A glória dos homens, para os homens, é um veneno mortal, irmão. É o motivo pelo qual Davi se tornou rejeitado, mesmo tendo sido escolhido por Deus. Deus escolheu Saul. Eu falei Davi, né? Mas é Saul. Deus escolheu Saul. Mas por conta de Saul querer suprir as expectativas dos homens, ele desagradou a Deus. Irmão, quando a gente não sabe administrar a honra, quando a gente não sabe administrar a fama, a glória, os elogios, quando a gente não sabe administrar essas coisas, isso nos envaidece. E sabe o que acontece no meio do caminho? A gente se torna autossuficiente porque acha que consegue tudo sozinho. Quando na verdade a gente nunca conseguiu nada sozinho. Sempre foi a graça de Deus. E vai sempre haver, irmão, um Davi pronto para ser usado pelo Senhor. Sempre vai haver um Davi, irmão. Sempre vai haver alguém com um coração pronto para ser usado pelo Senhor. E se você não quiser participar daquilo que ele está fazendo, irmão, outro vai querer. Outro vai ser ungido no seu lugar. Quando a gente fala sobre honra, a gente fala de valorizar aquilo que nós temos. E eu tenho ensinado para vocês até aqui sobre valorizar aquilo que Deus tem colocado na vida de vocês. Valorizar a presença. Eu conversava com um colega e ele me perguntava assim, pastor, por que existe o tempo de espera? Por que existe o tempo do anonimato? Por que todas as pessoas que Deus leva para a grandeza, primeiramente leva-os para a solitude? E eu disse para ele, porque antes de você entrar num voo, Deus faz questão de estar com você na sala VIP, para te ensinar como é estar lá em cima. Para que quando você esteja lá, você não caia de lá.
Quando Deus senta com você, Ele te ensina, Ele está gerando em você confiança e dependência. São duas das principais coisas que você vai precisar no meio da tua jornada. Confiança e dependência. Eu confio e eu sou capaz de pular de paraquedas, sabendo que quem vai puxar a cordinha não sou eu, é o Espírito Santo. Eu me lanço no novo, eu me lanço no impossível, eu me lanço no extraordinário, porque sei que quem vai colocar o chão, quem vai me fazer caminhar por lugares altos, quem vai me suprir, quem vai abrir as portas na minha vida é Deus. Eu confio e eu dependo. Porque todos os planos que faço não tenho como métricas apenas as minhas capacidades. Eu crio planos que muitas vezes vão além daquilo que eu sou capaz e sou chamado de louco por isso. Não precisou realizar um plano, realizar uma construção que absolutamente ninguém estava acreditando que aquilo seria capaz de trazer algum proveito. Porque não tinha sinal de chuva nenhum, irmão. Mas quando Deus te manda construir algo que ninguém está construindo, é porque Ele sabe, Ele está vendo algo que ninguém está vendo. É porque Ele sabe que vai acontecer algo que ninguém está sabendo que vai acontecer. Quando Deus te manda edificar algo que ninguém está edificando, é porque Ele te escolheu para ser a diferença no lugar que Ele te colocar. Quando Deus está te ensinando a ser quem Ele é porque em determinados momentos você vai precisar apresentá-lo para pessoas que não o conhecem. A honra que eu tenho para com Deus é valorizar a presença, é valorizar o tempo que tenho com Ele, é valorizar o tempo de anonimato. Ai, irmão, como é bom o tempo de anonimato. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de uma pessoa muito famosa e ela estava compartilhando, não é uma artista brasileira, é um artista americano, e essa pessoa estava compartilhando o quanto ela sente falta de quando ela não era conhecida. Porque a partir do momento que ela se passou a ser conhecida, que agora ela tem milhões e milhões de seguidores, quando ela sai na rua, ela não consegue mais sentar, tomar um café em paz, ela não consegue mais ir para o cinema, ela não consegue mais fazer algumas coisas que antigamente fazia, porque agora ela está sendo completamente pressionada pela legião de fãs. E para não ser mal educada, tenta falar com todo mundo, mas ela estava falando nesse podcast, ela dizia assim, o tanto que eu sinto falta de não ser conhecida. Eu podia sentar e sem me preocupar, eu podia desfrutar da minha vida, sem as pessoas olharem para mim e tudo que eu faço virar uma capa de jornal, uma notícia. Como eram preciosos os dias que ninguém me conhecia. Irmão, só sabe o preço da fama quem paga por ela, irmão. Por isso, nunca queira aquilo que você não sabe o quanto realmente custa. Ô, irmão, tem gente pedindo tanta coisa para Deus e quando Deus diz não, pensam que porque Deus está contra ela, porque Deus não ama mais essa pessoa. E não é, irmão. Às vezes Ele sabe o preço muito mais do que você sabe daquilo que você vai ter que pagar para ter o que você está pedindo. Ele está dizendo, não, filha, é um preço muito alto. Não vou te dar isso aqui agora. Você não está preparada. Você não está madura. Você vai sofrer. Vai doer. Não é necessário que você passe por isso agora. Confie em mim. Quando eu te treinar, quando eu te capacitar, quando eu te levar para a solitude, que você não tiver absolutamente ninguém com você, só eu e você, nós dois, vamos construir algo que será revelado no tempo certo, no tempo oportuno. E nesse momento, eu conseguirei te entregar aquilo que você sempre quis, porque agora você se tornou quem eu sempre quis que você se tornasse. Enquanto nós queremos que Deus faça, Deus quer que nós nos tornemos. Enquanto a gente quer que Deus trabalhe, Deus quer que a gente confie. Sabe, confia. Descansa. Dê o teu melhor. Descansa. E aí chega a hora que a gente tem que honrar o outro, né? Chega a hora que eu preciso manifestar a honra, não apenas vertical, mas agora a honra horizontal. Chega o momento que eu preciso agora honrar aquelas pessoas que falam mal de mim, eu preciso honrar aquelas pessoas que muitas vezes
tramam contra mim, mentem sobre mim, eu preciso às vezes servir aqueles que me perseguem. Mas sabe por que primeiramente você honra a Deus para que depois você seja capaz de honrar os outros? Porque quando você honra o Senhor honra você e Ele estabelece em você a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade de nos apegarmos ao nosso próprio ego. Irmão, o que dói não é a identidade. O que dói não é a identidade, o que dói é o ego. Quando as pessoas falam algo pra você, o que dói não é a identidade, o que dói é o seu ego. Vá num cemitério, se você nunca foi, experimente ir pela primeira vez. Mas vá de manhã, de preferência, viu? Chegue de frente para uma lápide, comece a falar palavras contra aquela pessoa que tá com o nome ali naquela lápide. Irmão, se essa pessoa se levantar e sair correndo atrás de você, corra, viu? Porque tem alguma coisa errada. Mas eu tenho convicção, irmão, que ela não vai se levantar de lá, porque ela está morta. Os mortos não precisam se defender, irmão. Os mortos não precisam responder. Tá morto, irmão. Não dói. Tá morto. Não fere mais. Por isso que a palavra nos manda morrer para nós mesmos, porque quanto mais morto para si mesmo você estiver, menos frágil você vai se tornar. Quanto mais vivo você está, mais frágil você se torna. Quanto mais morto você está para o seu próprio ego, ataques, palavras, tentativas, não dói tanto. Porque você está tão convicto daquilo que é maior. Você está tão convicto de quem é maior. Você tem tanta certeza que não há absolutamente ninguém que possa fazer algo que seja além, superior àquilo que Jesus fez por você. Eu não tenho medo daqueles que podem me ferir. Eu tenho medo daquele que pode me atingir na eternidade, irmão. Eu tenho medo daquele que pode me negar na eternidade. Eu não tenho medo daqueles que podem me ferir fisicamente. E é sobre essa convicção de ter um Deus que nos ama, de ter um Deus que zela por nós. E se eu tenho um Deus que me ama, se eu tenho um Deus que zela por mim, por que me incomoda tanto aquilo que as pessoas falam? Por que me incomoda tanto aquilo que as pessoas tramam? Por que me incomoda tanto aquilo que as pessoas fofocam? Rapaz, esses dias eu tava falando pro menino, eu digo, olha, faz o seguinte, eu vou te dar um gato. Pode ser? Que gato, moço? Tá doido? É porque o bicho tem 7 vidas. Tu vai e cuida das 7 vidas desse gato e deixa a minha de mão. 8 com a tua. Mas me larga. Me deixa de mão. Por que a gente se incomoda tanto, irmão? Com alguém que está crescendo no trabalho? Por que a gente se incomoda tanto com uma promoção que era para ter sido minha, mas foi para outra pessoa? Porque talvez a outra pessoa tem aquela prática que todo mundo sabe que toda empresa tem com o chefe, né? Sempre tem aqueles que idolatram o chefe. Mas por que dói tanto, irmão? Algumas pessoas sem mérito nenhum receber a promoção que o mérito era nosso. Por que dói tanto? Por que a gente se sente tão injustiçado quando a gente é passado para trás? Por que a gente se sente tão injustiçado quando a gente é roubado? Por que a gente se sente tão injustiçado? Por quê, irmão? Meu Deus! Às vezes eu fico me perguntando, Deus, eu acho que quanto mais no céu eu tiver, mais desapegado das coisas eu estarei. Quanto mais em Cristo eu estou, mais desapegado desse mundo material eu me torno. Porque enquanto Judas tirava da bolsa, Jesus tirava da boca do peixe. E às vezes é a nossa falta de entendimento de paternidade, a nossa falta de entendermos quem somos em Cristo, a nossa falta de convicção de quem Ele é, a nossa falta de convicção na provisão que Ele tem para a nossa vida, a nossa falta de convicção de milagres, de promessas. É nos esquecermos da esperança que o Evangelho traz, uma esperança de vida eterna e não de uma vida boa. Ai, meu Deus. Quando nós nos esquecemos, irmão, começa a doer. Quando a gente perde a convicção, começa a doer. Porque o ego aflora.
O ego é traiçoeiro, irmão. Dói. E quanto menos ego você tiver, mais fácil vai ser de você servir as pessoas. A honra é a moeda do reino. E você mostra de que reino você é, quando até mesmo os teus inimigos você é capaz de honrar. Enquanto Saul buscava oportunidades para destruir Davi, a oportunidade encontrou Davi naquela caverna, para que Davi pudesse destruir Saul. Aquilo que Saul mais procurava, Davi recebeu. Olha só que oportunidade linda essa. Tu tá me perseguindo, bicho das trevas? Tu tá me perseguindo, besta fera? Tu tá aqui, rapaz. Olha só, o Davi, vai lá, rapaz. Dá só-lhe uma cipozada assim no meio da goela que ele nunca mais se levanta para buscar outra. Vai lá, pega a peixeira, moço. Resolve isso com a força do teu braço. Resolve isso. Acaba a situação com a força das tuas mãos. Vai lá, rapaz. Ai, irmão, mas quem tem convicção da promessa sabe e não precisa lutar pela promessa. Ele luta pela causa, ele não luta pela promessa. A causa vale a pena a luta, mas a promessa quem entrega é o Senhor. Quem fez a promessa para Davi foi o Senhor e quem entregou o trono para Davi foi ele. Se Davi tivesse dado cabo da vida de Saul, ele estaria tentando conquistar o trono com as próprias mãos. Aí ele naquele momento teria deixado de lutar pela causa. E agora estava lutando pelo lugar, pela posição. O que Deus quer te ensinar, irmão, não é lutar por posições. Porque tem muita gente que está em posições, mas não possuem autoridade nenhuma. Tem muitas pessoas que estão em posição de visibilidade, mas os céus não respondem. E tem muitas pessoas que não estão em posições nenhuma. Desconhecidos, no anonimato. Mas quando oram, o céu desce. Quando buscam a glória de Deus, os anjos se movem, o Espírito Santo sopra como uma brisa suave. Tem muita gente, irmão, que você nunca vai ouvir o nome, mas quando ele ora, muitos começam a sentir a presença de Deus como nunca sentiram antes. Cegos começam a enxergar, coxos começam a andar, porque eles são conhecidos pelos céus. Então não confunda, irmão, posição com autoridade. No Egito, quem tinha a posição era o rei. Mas quem tinha autoridade era José. Era Faraó, irmão, que tinha a posição. Mas era José que tinha autoridade. Entenda isso. Comece a perceber que você honra porque você é alguém honrado. Você honra porque você vem de um reino que a moeda é a honra. Você entrega porque você recebeu. Irmão, tudo aquilo que você faz para Deus é só devolvendo aquilo que Ele já te deu. Quando tu cria um filho e depois consagra ele ao Senhor, trabalha, sustenta, ensina, educa e depois Deus diz assim para tu, olha, agora ele é meu. Agora é meu. Mas é uma dádiva, irmão, sermos pais. Porque os filhos não são nossos, são dele. As ovelhas não são nossas, são dele. Aquilo que nós temos na nossa vida não é nosso, é dele. Tudo é dele, irmão. Tudo subsiste por causa dele. Tudo é dele, irmão. A gente só devolve. A gente tá só devolvendo, irmão. Por isso que eu quero ter algo para devolver para o Senhor. Eu quero ter algo para devolver para o Senhor. Eu quero chegar diante dele e dizer assim, Deus, o Senhor me deu uma geração incrédula e eu estou te devolvendo uma geração de profetas. O Senhor me deu uma geração quebrada e eu estou te dando uma geração de homens íntegros. O Senhor me deu uma geração de mulheres ansiosas e eu estou te devolvendo uma geração de mulheres sábias. Essa é a resposta que eu estou te dando, Senhor. Aquilo que o Senhor me confiou. Ao vale que o Senhor me colocou. E me confiou para profetizar, para declarar, para derramar, para que as juntas possam voltar, para que os ossos possam encontrar o seu lugar e possa ter vida de novo. E o corpo morto que o Senhor confiou a mim agora tem vida.
Essa é a resposta que eu quero dar para Deus. Essa é a resposta. O Senhor confiou a mim famílias quase destruídas e eu estou te dando agora, Senhor, casamentos restaurados. O Senhor me deu adolescentes dispersos, perdidos, e agora eu estou te devolvendo adolescentes com o caráter de Cristo, com a identidade de Cristo. O Senhor me deu jovens viciados e agora eu estou te devolvendo jovens libertos. Essa é a minha resposta. É esse o meu propósito. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida dessa turma. Faz o teu. Faz aquilo que eu te pedi para fazer. Irmão, se cada um vivesse o propósito que carrega, o mundo seria completamente diferente. Nós nunca estivemos numa época tão confusa. Tão confusa. Esses dias eu estava vendo um cara que ele estava dizendo que ele é um lobo. Eu falei, como é que é, rapaz? É um negócio de... Como é que é o nome? Therian, um negócio assim. Eu sou um lobo. Eu tô aqui, mas eu sou um lobo. Eu falei, gente, o quão quebrado tá a identidade dessa turma. Quão quebrada tá. E, irmão, ao invés de eu apontar e julgar, eu preciso amar, servir e honrar. Quer viver um propósito? Aprenda a honrar. Mesmo quando você não receba a honra de quem você está honrando. Oh, Deus. Ah, pai, eu posso não ter sido honrado pelo meu pai. Eu posso não ter sido honrado pela minha mãe. Mas eu vou honrar os meus pais. Porque está escrito que eu terei muitos dias. Está escrito que os meus dias serão prolongados. Ah, Espírito Santo, eu posso não ter sido honrado no meu trabalho, mas eu vou honrar o trabalho que me foi dado. Eu posso não ter sido honrado na minha família, mas eu vou honrar os meus descendentes. Eu vou honrar os meus parentes. Eu posso não ter sido honrado na minha igreja que eu estava, mas eu vou honrar a casa de Deus. É sobre honra, irmão. Não que você recebe, mas principalmente que você dá. E aí eu te pergunto, você quer ser um provedor ou um recebedor? Porque se você quer ser um provedor, você tem que olhar para as pessoas e não esperar receber algo delas, mas descobrir o que você pode contribuir na vida delas. Essa é a mentalidade de quem é provedor. Como é que eu posso contribuir na vida dessas pessoas? Como é que eu posso ajudar essas pessoas? Como é que eu posso edificar essas pessoas de alguma forma? Essa é a mentalidade de quem é provedor, irmão. Eu espero que essa palavra tenha alcançado lugar no teu coração. Eu espero que essa semente tenha encontrado espaço e possa frutificar frutos e frutos em abundância. E vou orar por você, irmão, porque eu sei que tem gente que está aqui nos assistindo ou que vai nos assistir, que carrega desonra na memória. Carrega desonra em situações traumáticas. Carrega desonra em situações ruins. Mas eu quero orar por você enquanto eu estiver orando por você, irmão. Essa desonra vai sair da tua vida. Porque aquele que te honra é Deus. Não espere honra dos homens. Liberte-se dos homens para que você possa ser um grande servo deles. Liberte-se da honra que os homens podem te dar e se apegue à honra que Deus tem para a sua vida. A honra dele é a honra que permanece. A honra dele não traz vaidade. A honra que ele te dá não traz soberba. Eu não quero a honra dos homens, irmão, porque a honra dos homens para os homens é venenosa. É tão venenosa, irmão, tão venenosa, que até a honra que você não recebeu te tornou tão tóxico, porque até hoje isso te machuca. A honra dos homens, irmão, é perigosa. É por isso que Jesus deixou bem claro, eu não vim para receber a glória dos homens. Eu vim para revelar a glória de Deus. Eu vim para revelar a glória do Pai. Ô, irmão. Espírito Santo de Deus, move-se nesse lugar, Senhor. Alcançando cada coração, alcançando cada pessoa, alcançando, Senhor, cada um que está aqui, em suas batalhas, em suas adversidades, em suas tempestades,
Pai, alcança cada um, Senhor, em nome de Jesus. Para que eles possam ser edificados, para que eles possam ser transformados, para que eles possam se libertar desse fardo de muitas vezes se sentirem vítimas, se sentirem injustiçados, não foram honrados. Mas, Pai, eu oro em nome de Jesus, que eles comecem a desapegar-se da honra dos homens e comecem a se apegar à honra que vem dos céus, que eles comecem a confiar naquilo que vem de Ti e não esperar que os homens façam aquilo que o Senhor prometeu que faria. Pai, eu oro em nome de Jesus, que seja gerado convicção no coração dos que estão aqui nessa noite, para que o lugar que foi dado a eles por promessa seja conquistado pela fé e não pela força. Ah, Espírito Santo, eu oro para que a graça do Senhor possa multiplicar o resultado do trabalho de cada um que está aqui. Que eles possam desfrutar de um favor, que eles possam viver uma vida leve, porque aprenderam mais de como Cristo é, aprenderam mais do caráter de Cristo e agora não são mais tão frágeis como eram antes, não se apegam tanto a palavras negativas, não se apegam tanto a coisas que lançaram contra eles. Ah, Espírito Santo, nos faz morrer para nós mesmos, nos faz diminuir até que o nosso ego se torne tão pequeno quanto um grão de areia. Que nós possamos viver em Cristo e em Cristo sermos edificados, que as nossas raízes permaneçam profundas na palavra, nas promessas, na esperança do Evangelho e os nossos frutos tenham nutrientes para que todos aqueles que passem por nós não saiam com fome. Todos aqueles que passem na nossa vida não saiam sem nada nas mãos, porque experimentaram da nossa frutificação. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste a Tua presença onde quer que estejam nos assistindo, seja no hospital, seja em casa, seja no trabalho, seja num plantão de hospital. Ah, Espírito Santo, move, Senhor, a Tua presença, para que onde quer que essas pessoas estejam, elas possam manifestar a Tua glória, possam manifestar o Teu poder e principalmente possam revelar a identidade, a filiação que carregam. Ah, Deus, como são perfeitos os caminhos daqueles que o temem, Senhor. Como são lindos os caminhos daqueles que guardam em seus corações a Tua lei, meditam nela de dia e de noite. Pai, eu oro para que eles permaneçam na Tua palavra, para que eles permaneçam no Teu poder, na convicção, na Tua honra, que eles sejam capazes de valorizar aquilo que foi dado pelos céus, sejam capazes de honrar até mesmo as pessoas que os desonraram, porque muitas vezes a Tua justiça se manifesta com um banquete diante dos nossos inimigos. Deus, levanta uma geração sedenta, levanta uma geração que queima, levanta uma geração que será a resposta para esse tempo. Levanta pessoas, Pai, que querem viver um propósito. Levanta pessoas que querem cumprir um grande chamado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bate-papo lindo, né? Muito bom. Eu oro para que Deus tenha falado ao coração de vocês. Eu oro para que Deus tenha falado. Eu oro para que Deus tenha revelado grandes coisas. Deixa eu tirar uma fotinha aqui, um print screen, depois você tira aí também. No 3 a gente tira junto. Eu acho que eu vou conseguir. Eu espero em nome de Jesus. Eu não sou bom em fazer isso, mas eu espero que eu consiga. Eu quero depois falar para todo mundo quanto foi bom estar conosco. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Acho que eu consegui. Queridos, Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso amanhã. Possam ter uma noite de descanso. E possam meditar nessa palavra. Que Deus fale ao coração de vocês em nome de Jesus. A gente se vê amanhã no nosso último encontro, onde a gente vai falar sobre um assunto imperdível. Te vejo amanhã, 10 horas da noite. Depois eu tenho um presente para você. Que Deus te abençoe e a gente se vê amanhã em nome de Jesus. Tchau, lindos. Forte abraço.